Olá, hoje nós vamos falar sobre um processo interno super importante e que, se nós fizermos pequenos ajustes, isso vai ser responsável por aumentar a nossa margem de lucro, vai ser responsável para que a gente fidelize mais clientes e não precise ficar correndo o tempo todo de novas pessoas e aumentar o nível de satisfação desse paciente para que ele também nos indique para outras pessoas. Então, eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês e a gente vai passar passo a passo por todas elas, tá? Quando a gente pensa em pacientes de alto valor, a gente sempre vai pensar naqueles pacientes que têm um ticket mais elevado, tá? Vamos colocar uma régua aí de pacientes que têm orçamentos a partir de 3 ou de 5 mil reais. Esses são pacientes que precisam de um cuidado e de uma atenção diferenciada. E o que eu quero falar para vocês? Não significa que os pacientes que pagam tickets menores precisam ter menos atenção. Não é isso. Só que quando um paciente investe um ticket mais alto, mais elevado, primeiro que naturalmente ele já espera um atendimento diferenciado. E segundo, que quando a gente já olha para esse paciente de forma diferente, a gente consegue evitar muitos problemas que surgem no meio do caminho. Porque qual é o nosso principal objetivo? É não ter um balde furado. Então, imagina que aqui, vou pegar a minha taça como exemplo. Vamos supor que aqui nós temos o comercial fazendo novas vendas, colocando pacientes novos o tempo todo. Se eu não tenho uma pessoa para cuidar desses buracos do balde, que é o quê? Às vezes, deixar a desejar no nível de atenção para esse paciente, deixar a desejar na hora do esclarecimento de como vai funcionar as próximas etapas dele dentro da clínica e como que vai decorrer o tratamento dele. Se ele não se sentir confiante, se ele não se sentir seguro, a chance dele ficar insatisfeito ou dele pedir um estorno ou de acontecer alguma coisa no meio do caminho é muito grande. Então, esses processos vão garantir que a gente tape os buracos desse balde e que toda vez que a gente faça uma nova venda, a gente realmente tenha essa venda aqui dentro, enchendo cada vez mais esse balde até ele transbordar e a gente precisar buscar novos baldes, certo? Então, voltando aqui para essa tela, eles precisam de um cuidado e de uma atenção maior. O pós-venda e o acompanhamento aqui é primordial. Então, o que que isso significa? Às vezes, fazer uma ligação depois que esse paciente fecha esse contrato já é um grande diferencial. Oi, dona Maria, tudo bem? Eu sou a Gisele aqui da Dental Unique. Estou entrando em contato primeiro para parabenizar sobre você ter tomado a decisão de iniciar o seu tratamento, de se priorizar, de cuidar da sua saúde e de construir um sorriso novo. Eu tô aqui para poder me apresentar, falar que eu tô à disposição. Eu solicito que você salve o meu número, então sempre que você tiver alguma dúvida em relação ao seu tratamento, eu vou estar aqui à disposição. Me conta como que foi o atendimento de ontem. É isso, gente. Um pós-venda é isso, tá? E um acompanhamento, a gente vai passar aqui de forma detalhada como que tem que ser cada consulta, como que tem que ser cada etapa. E nós vamos iniciar pelos casos de implantes, que geralmente são os tratamentos que a gente tem um ticket mais elevado. Então, aqui, quando a gente pensa sobre os pacientes de implante, existem algumas etapas. Então, tem o dia da avaliação desse paciente, tem quando a gente recebe a tomografia e os exames complementares, tem o dia do agendamento da consulta, tem o dia da cirurgia, o dia seguinte à cirurgia e na consulta do pós-operatório a gente vai passar de forma detalhada por todas essas etapas. No dia da avaliação, o nosso foco tem que estar sempre aqui, ó, nos benefícios. Não é um dia para eu ficar entrando de forma detalhada em contrato, não é um dia para ficar entrando de forma detalhada sobre os cuidados pós-operatórios, não é um dia para eu gerar medo, não é um dia de eu gerar tensão, é um dia de eu gerar desejo. Lembrem-se sempre que o paciente que compra implante, ele não está comprando um parafuso na boca dele, ele está comprando
esperando a realização de um sonho. São os dentes fixos dele de volta. E na hora, no dia da avaliação, a gente precisa colocar um holofote nisso, tá? Então, aqui, ó, o que que a gente tem que focar na hora de apresentar o plano de tratamento para esse paciente? Como que isso vai influenciar na vida e na rotina dele? Então, a gente vai focar ali em quais são as principais queixas desse paciente e como que o implante vai solucionar isso no dia a dia e na rotina. Quais são os problemas no dia a dia que ele vai deixar de enfrentar? Então, se ele está buscando um implante, por exemplo, porque ele já usa uma prótese, pode ser que um dos problemas seja a limitação em relação aos alimentos que ele pode comer, pode ser essa prótese que fica balançando muito. Se ele não tem esse dente, se ele não usa nenhum tipo de prótese, pode ser a ausência quando ele vai sorrir, ou a limitação em relação a qual tipo de alimento que ele também pode consumir. Então, aqui a gente vai sempre explorar quais são os problemas que ele tem e como que ele vai deixar de ter esses problemas através do implante. Outra coisa importante também é a gente passar aqui no ponto do custo-benefício no longo prazo. Então, aqui, muitas vezes, o paciente acaba optando por uma prótese, por uma provisória, ou por primeiro fazer o tratamento clínico e depois fazer os implantes, porque ele não enxerga o custo-benefício. Então, um exemplo: se é um paciente que usa prótese e está pensando em trocar essa prótese, ou se é um paciente que está pensando em colocar essa prótese pela primeira vez, de que forma eu posso mostrar um custo-benefício para esse paciente? Que a prótese, ela sempre vai ser um tratamento paliativo, ou seja, ela vai resolver de forma parcial e por um período de tempo mais curto. Então, isso significa que nesse momento o paciente pode ter a impressão e a sensação de que investir em uma prótese é um investimento mais inteligente porque o valor é mais baixo. Só que no longo prazo, se a gente faz as contas de quantas vezes essa prótese vai precisar ser trocada ao longo do tempo, quais são as limitações que esse paciente vai ter em relação à alimentação, à mastigação com essa prótese, o fato de ser uma prótese superior, por exemplo, como que ter um céu de boca vai influenciar e vai limitar a mastigação desse paciente, o sabor que ele vai sentir em relação a esses alimentos. Então, quanto eu coloco na mesa, por exemplo, o custo-benefício, ó, você vai investir, exemplo, R$ 2.000, R$ 3.000 numa prótese hoje, mas daqui a 2 anos, por exemplo, dependendo ainda, às vezes menos. Você vai ter que voltar novamente, vai ter que fazer uma nova avaliação. Se for uma prótese com grampo, pode ser que essa prótese acabe impactando nos dentes que vão servir como suporte. Então, pode ser que você passe a ter problemas que antes você não tinha com essa prótese. Então, a gente sempre vai fazer aqui o custo-benefício. Obviamente que se o paciente tem uma limitação financeira ali e hoje ele não tem nada e ele consegue colocar uma prótese é sempre muito melhor do que não ter nada. Em contrapartida, se o paciente está deixando de optar pelo implante por uma crença financeira, uma vez que nós oferecemos diversas soluções de pagamento que cabem dentro da realidade daquele paciente, ou ele está deixando de fazer por medo ou por qualquer outro motivo, se a gente explorar bem aqui o custo-benefício no longo prazo, é certo que a gente consiga fechar muito mais tratamentos de implantes do que nós já fechamos hoje. E por fim, mas não menos importante, a exploração do macromodelo. Então, nós já sabemos que existe o VAC, né? Existem pacientes que são visuais, auditivos e sinestésicos, e a gente precisa explorar todas essas vias em todos os momentos. Então, o macromodelo é importante para a gente poder mostrar para o paciente ali visualmente, a gente vai explicar para que o auditivo entenda e vai deixar ali à disposição ou vai oferecer perguntando se o paciente quer pegar, porque aí a gente explorou essas três vias que são muito importantes. Projetar fotos de antes e depois, então nós temos diversos casos. Quando a gente for fazer essa projeção, a gente sempre vai procurar no nosso banco de dados, no nosso banco de imagens, pacientes que são parecidos. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a avaliação para um homem, eu vou colocar um caso de antes e depois de um homem. Se é um homem negro, por exemplo, eu vou buscar um caso de antes e depois de um homem negro para poder projetar ali para que gere a identificação. Às vezes não é nem o que você vai falar,
não é nem o plano de tratamento que o doutor elaborou, mas foi pelo paciente ter tido aquela identificação no momento que ele viu aquela foto. Vídeos e depoimentos de pacientes que já fizeram o tratamento. Então, a gente tem alguns depoimentos tanto lá nas avaliações do Google quanto no Instagram. Então, às vezes, mostrar esses depoimentos reais para esses pacientes antes mesmo de apresentar o valor de investimento faz com que esses pacientes se sintam mais seguros. Porque uma coisa. Uma coisa é eu chegar e eu falar, ó, eu sou muito boa, ou a minha clínica é muito boa. Outra coisa é ele ver outro paciente, assim como ele, falando que ele fez o tratamento, que foi tranquilo, que foi a melhor coisa que ele fez na vida dele, que a única coisa que ele se arrepende foi de não ter feito antes. Então, explorem todas essas vias que nós temos, faça essa simulação do custo, a comparação do custo-benefício. Use e abuse do macro modelo de fotos de antes e depois, de depoimentos, mas principalmente na hora de apresentar essa solução, foque sempre no benefício e quais são os problemas que esse paciente vai deixar de ter a partir do momento que ele optar por realizar o tratamento com os implantes dentários. Então, nessa primeira parte, a gente entrou aqui em detalhes comerciais que podem fazer total diferença e que isso vai ser responsável por aumentar a nossa taxa de fechamentos, a nossa taxa de conversão. Vou seguir nos próximos passos com os próximos vídeos e as próximas aulas.